No último vídeo nós vimos o gráfico da função seno e um pouco do gráfico da função cosseno e a fórmula do período. E vamos só confirmar, fazer mais um exemplo. O que seria o gráfico do cosseno de x sobre 2? Vamos calcular o período desse gráfico através da fórmula. Qual será que é o período desse gráfico? Bom, pela fórmula, o período é 2π sobre o coeficiente de x. O coeficiente de x, no caso, como eu tenho x sobre 2 aqui dentro, x sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes x. Então, o coeficiente de x, no caso, é 1 meio. Então, o período é 2π sobre 1 meio. 2π sobre 1 meio é 4π. Vamos ver se isso se confirma fazendo o gráfico. Eu recomendo que você faça o gráfico à mão, mas eu vou fazer aqui com o software. Vamos ver... configurar aqui de novo. π sobre 2, aplicar, fechar. Então, o cosseno de x sobre 2. Como será que vai ser o gráfico? Bom, aqui está o gráfico do cosseno de x sobre 2 e você vê que ele se repete, de fato, com um período 4π que nós calculamos aqui. O período é 4π. Você vê que ele está aqui no 1, ele desce até o menos 1, os valores não são alterados em nada, né? Porque não tem nenhum valor multiplicando o cosseno. A única coisa que nós temos é um valor que está multiplicando o ângulo, mas o cosseno não está sendo multiplicado por nada. Então, do 1, ele desce até o menos 1 e ele volta para o 1 de novo aqui no 4π. Então, o período dele é 4π, como nós havíamos previsto pelo gráfico. Agora, vamos ver algo novo, algo diferente. Vamos supor que eu tenho o seguinte gráfico. Qual será que é a função que define esse gráfico? Bom, você pode ver que ele tem uma forma de seno, né? Ele é um gráfico senoide, ele tem uma forma de seno. Né? Por que eu sei que ele é um seno e não um cosseno? Porque ele começa aqui no zero. Ele começa aqui no zero. Nós sabemos que o seno de zero é zero. Então, aqui, quando x vale zero, o valor de y, aqui está o eixo y, também é zero. Ok? Aqui está o eixo y. Então, eu sei que ele é um gráfico de um seno. Mas ele é um gráfico de um seno um pouco estranho, né? Por quê? Porque nós sabemos que o seno ele vai de 0 até 1, depois ele desce até o menos 1, depois ele vai até o 1, desce até o menos 1 e depois continua se repetindo. Mas esse gráfico aqui ele vai do 0 até o 3 e depois ele desce até o menos 3. Por que será que isso acontece? Bom, talvez seja porque eu tenho um coeficiente multiplicando o valor do seno, né? E que eu tenho talvez algum número, alguma constante multiplicando o valor do seno. Quem sabe eu tenho alguma coisa vezes o seno, multiplicando o seno, fazendo com que ao invés de ir do 1 até o menos 1, ele vá do 3 até o menos 3. E qual será que é essa constante que eu tenho que estar multiplicando o seno? Bom, só pode ser o 3, né? E, de fato, a função é f de x é igual a 3 seno de x. O período da função é 2π, né? Isso é tranquilo. Ele vem do 0 até o 2π, aqui ele completa uma volta. Então, o período não é alterado. E vamos fazer o gráfico à mão para confirmar isso. Qual seria o f de π meios? F de π meios. F de π meios seria 3 vezes o seno de π meios. Seno de π meios é 1, 3 vezes 1, 3. Então, quando x vale π meios, o valor de f de x é 3. Então, eu tenho esse ponto aqui. Se eu tenho, quanto vale f de 3π meios? Isso é igual a 3 vezes o seno de 3π meios. Seno de 3π meios é menos 1, 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, quando x vale 3π meios, f de x vale menos 3. Então, está nesse ponto aqui. Então, isso se confirma aqui quando nós tentamos fazer alguns pontos à mão, quando nós calculamos alguns pontos. Certo? O gráfico da função f de x é igual a 3 seno de x. Certo? Esse 3, a gente diz que ele está modificando a amplitude da função. A amplitude do seno normal, digamos assim, é do 0 até o 1. A amplitude é igual a 1. Mas esse 3 aqui ele está modificando a amplitude. A amplitude de 3 seno de x, ao invés de ser 1,
a amplitude é 3. Certo? Porque ele vem do 0 até o 3, ou do 0 até o menos 3. Então, a amplitude, digamos assim, a abertura do gráfico é 3. Vamos ver um outro gráfico agora. Qual será que é a função que define esse gráfico aqui? Bom, nós vemos que esse gráfico é um seno. Por que ele é um seno? Porque ele começa aqui do zero, né? Se ele fosse um cosseno, ele começaria direto no valor máximo, que no caso aqui é 5, ok? Nós sabemos que no seno, f de 0 é igual a 0. Nós vimos isso aqui no exemplo anterior, né? O seno de 0 é 0. Agora, nós vemos que esse seno, mais uma vez, ele é um seno um pouco estranho, né? Porque, além de ele não ir do 1 até o menos 1, ele também tem um período diferente. Ao invés do período dele ser 2π, analisando essa função, nós vemos que o período dela é apenas π. Certo? Ele começa a se repetir a partir do π. Né? Do zero, ele sobe, desce e volta ao valor original aqui no π. Então, qual será que é a fórmula que define esse gráfico aqui? Bom, nós sabemos que ele é o seno de x, mas como o período dele está modificado, ele é o seno de x vezes alguma coisa, porque o período dele está modificado. Então, eu tenho um coeficiente multiplicando x. Ao mesmo tempo, eu vejo que a amplitude do gráfico é 5 e não 1, como deveria ser. A amplitude, eu vou escrever A minúsculo, a amplitude é 5. E nós vimos que quando nós temos uma amplitude diferente é porque eu tenho um coeficiente multiplicando a função. Nesse caso, qual será que é o coeficiente que está multiplicando o seno inteiro, não apenas o ângulo aqui dentro, o seno inteiro? Bom, a amplitude do gráfico é 5, então o valor que eu tenho aqui multiplicando só pode ser um 5 que está multiplicando. Certo? Então, ao invés de ir do 1 até o menos 1, o gráfico ele vai ir do 5 até o menos 5, porque eu tenho um 5 multiplicando o valor do seno. E qual será que é o coeficiente que está multiplicando o x? Bom, nós sabemos que a fórmula do período é 2π sobre c. Analisando esse gráfico, nós vemos que o período é π. Então, o período, no caso aqui, é π. Então, π é igual a 2π sobre c. É só a gente calcular aqui, lembrando que o c é o coeficiente de x, né? Então, vamos calcular quanto vale esse c. Resolvendo essa equação aqui, eu fico com cπ é igual a 2π. Simplificando π, eu fico com c é igual a 2. Portanto, aqui eu tenho 5 seno de 2x. Essa é a função que determina esse gráfico em vermelho aqui. E eu recomendo para você confirmar isso, pegue uma folha e um lápis e faça esse gráfico com vários pontos e você vai ver que vai ser esse gráfico aqui. Ele vai do 5 até o menos 5 com um período de π. Era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.